E hoje eu vou ensinar para vocês um pouco sobre phrasal verbs. Vou mostrar para vocês como você pode economizar muito tempo e esforço na hora de aprender esse tipo de vocabulário que é tão importante no dia a dia em inglês. Como você usa, como é que funcionam os phrasal verbs com in, into e out. Acompanha comigo essa ideia. O que significa go in? Go in é entrar. O que significa get in? Também é entrar. E crawl in? É entrar. Come in, entrar. Run in, entrar. Roll in, entrar. E por aí vai. Drive in, entrar. Step in, entrar. Fly in, move in, walk in, hop in. Cara, tem mais um monte de verbos que nós vamos traduzir como entrar. Por que tem esse monte de verbos para entrar? Como é que funciona isso? Basicamente, em inglês funciona assim. No dia a dia, existe uma preferência. É o inglês mais normal, mais natural, eles usarem os phrasal verbs, ao invés do verbo único. Então, por exemplo, existe o verbo entrar como enter, como uma palavra única. Mas esse enter, ele é muito formal e é usado em situações muito específicas. Quando você vai falar entrar mesmo no dia a dia, eles vão usar algum verbo com in, porque o truque é esse. A preposição aqui indica a direção do movimento e o verbo indica como esse movimento foi feito. Se eu fosse falar assim, as crianças entraram correndo por causa da chuva. Em português, ou a gente fala só entrar, ou quando a gente quer explicar melhor a situação, a gente usa dois verbos. A gente vai falar entrar correndo. No caso do inglês, eles sempre vão usar um verbo e uma preposição. Então o verbo aqui é correr, então vai ser o run. E a ideia de entrar, a direção do movimento, vai ser o in. Aí eles juntam essas duas coisas. The kids ran in because of the rain. Então, a hora que você começa a entender isso, é muito interessante. E se eu falasse assim, eu deixei a janela aberta e entrou uma abelha. Como que essa abelha entrou? Provavelmente ela entrou voando, né? Então você já sabe que o verbo vai ser fly. Se ela entrou, você vai ter o in envolvido na história. Então você diz, I left the window open and a bee flew in. Ela entrou e não disse uma palavra. Ela poderia ter entrado caminhando. Então eu poderia dizer, she walked in and didn't say a word. Agora, teria outras possibilidades. Por exemplo, eu estou aqui dentro da sala. A pessoa que vem de fora, ela vem para dentro, não é? Então eu poderia dizer também, she came in. Porque quando a pessoa entra, mas ela está vindo de fora para dentro, né? Então ela está vindo. Então você pode usar o verbo vir, que é come. Aqui no caso, no passado, é came. Então, she came in. Agora, você já deve ter visto que tem o into também. Agora, a diferença de in para into é muito simples. Se eu falasse para você assim, ele entrou correndo, você vai falar, he ran in. Agora, se eu falasse, ele entrou correndo em casa, ou ele entrou em casa correndo. Se você falar o lugar que ele entrou, aí você acrescenta o to. He ran into the house. Só isso. Ele entrou, mas não nos viu. Aí eu poderia falar, he walked in, but he didn't see us. Né? Então aqui eu não falei o lugar que ele entrou, né? Eu só falei que ele entrou aqui. Agora, ele entrou na sala e não nos viu. Tá vendo que é a mesma frase? A única diferença é que eu mencionei aqui que foi na sala. Por causa disso, você fala, he walked into the room, but he didn't see us. Você pode ligar seu carro elétrico na tomada. You can plug your electric car into the wall. Aí quando você começa a entender a lógica, você vai começando a entender um monte de coisas que aparentemente não tinham nada a ver e na verdade tem. Plug pode ser a tomada e pode ser o verbo você colocar na tomada, você ligar na tomada. Se você só falar, pluga aí para mim o fio, põe na tomada. Please, plug it in. Plug it in. Né? It é o aparelho. Então eu posso falar só isso. Plug it in, please. Plug the computer in, please. Eu estou pedindo para você pôr na tomada. Só que eu não falei a tomada, né? Mas se você for falar, aí você acrescenta o to, porque você está indicando o local que vai. No caso é comum em inglês eles falarem na parede, né? Obviamente que é na tomada que está na parede, mas é comum eles falarem assim. You plug alguma coisa into the wall.
pluga na parede, mas é na tomada que está na parede, obviamente, né? Eu vi quando ele entrou no estacionamento. Ó, estacionamento, será que ele entrou de carro? Se foi de carro, I saw when he drove into the parking lot. O drive in é entrar, dirigindo algum veículo. Aqui eu falei que é no estacionamento, então por isso que eu coloquei into. Tem formigas entrando no açucareiro. Como é que essas formigas estão entrando no açucareiro? Elas vão rastejando, não é? Então, isso é o verbo crawl. Crawl significa rastejar, quando você está falando de insetos. E também pode ser engatinhar, se você está falando do seu bebezinho. Então, no caso aqui, ó, there are ants crawling into the sugar pot. Aí, olha só como é que a história vai caminhando. Você vai ver que às vezes eles usam o entrar num sentido figurado, como a gente também usa. Por exemplo, ele bateu numa árvore. Aí você vai falar, nossa, mas o que tem a ver bater com o in? Até em português, às vezes, a gente fala assim, o cara entrou no muro, o cara entrou numa árvore. Ele entrou no sentido que ele bateu, né? Então, em inglês, é comum eles usarem o entrar no sentido de bater, né? Você entrou porque você bateu. O cara literalmente entrou no muro. Então, você pode ouvir algumas opções para essa situação. He ran into a tree. Então, é comum eles usarem o run into para essa situação. Você pode usar o verbo crash para a mesma coisa, né? He crashed into a tree. Crash, aliás, é o verbo mais comum para você dizer que um veículo se acidentou, né? The car crashed, se você falar só isso, the car crashed, o carro bateu. E aí você pode acrescentar, né? O carro bateu no muro, o carro bateu na árvore. Aí você coloca, he crashed into a tree, a wall, a lamppost. Dá para usar também o verbo drive, obviamente, que você está dirigindo, então he drove into a tree, né? Ele entrou numa árvore dirigindo, né? Bateu na árvore. Esse tipo de lógica, você entender isso, ajuda você a lembrar, porque o maior problema dos alunos é lembrar das coisas na hora de usar. Olha outra, como é que é essa? Eu encontrei um velho amigo no shopping por acaso. Aí aqui também é um sentido figurado. Aí é um sentido figurado do figurado. Porque eles vão falar assim, ó. I ran into an old friend at the mall. Então imagina a situação do carro, né? A gente falou do carro aqui, o cara bateu na árvore. Então ele entrou na árvore de carro para falar que bateu. Agora pega essa cena, transfere para você andando no shopping distraído e pá, tromba com o seu amigo, sem querer. Né? Você não estava esperando ali. Então é um jeito que eles usam para falar que você encontrou alguém por acaso. Você estava ali distraído, pá, trombou com a pessoa. Ah, você por aqui. Então eles usam muito o run into para essa situação. Mesmo que você não esteja correndo, tá? Você está só andando. Mas é o verbo que eles acabaram adotando para essa situação. Então tem algumas situações que eles adotam um determinado verbo daquela família que a pessoa começa a usar e todo mundo vai usando aquele verbo. Então, se você quer falar que você encontrou alguém por acaso, né, trombou com alguém na rua, no sentido figurado, né, não que você tenha atropelado a pessoa, mas você vai usar, né, você vai ouvir eles usando o run into. I ran into a friend. Agora, a mesma história, a mesma coisa acontece com out. Só que aí tudo que eu falei, ou quase tudo que eu falei pro in, vale pro out. Só que aí é para sair ao invés de entrar. Então se você quer falar sair, você pode falar go out. Você pode falar get out, crawl out, come out, run out e por aí vai. Então se eu estou aqui na sala com você e eu quero falar para você sair, eu posso falar get out. Olha só, eu falei do in e do out. Tem todas essas combinações, cada combinação dessa tem uma história dessa que eu contei para vocês do in. Né? Não vou contar toda a história do out também, senão a gente vai ficar aqui, vai demorar muito, né? Vai ser uma aula muito longa, fica cansativo, né? Muita informação. Mas só para você entender o quanto isso pode multiplicar o seu entendimento. Se você quer aprender mais sobre isso, se você quer aprender muito mais sobre a lógica do inglês, dos phrasal verbs, da pronúncia, realmente entender a fundo como isso funciona, para você dominar o inglês, conseguir ser fluente, a gente está na Black Friday. E nessa Black Friday, pela primeira vez, a gente fez uma oferta incrível. Porque a gente juntou todos os 7 cursos que a gente já criou, mais a Mentoria Speed, que é uma novidade que nunca teve disponível. Eu vou explicar o que é a Mentoria Speed. Mas todo esse pacote com acesso vitalício. Essa Mentoria Speed,
ela é um acompanhamento que eu vou fazer por 3 meses com os alunos que entrarem na Black Friday, né? Bom, se você fosse comprar os 7 cursos com a mentoria, daria 15.682. Mas claro que você não vai pagar isso, mas eu estou te mostrando, se você fosse comprando separado, um curso de cada vez, e comprasse todos, daria esse total. E isso por 1 ano, né? Porque os cursos você renova anualmente. E nesse pacote da Black, a gente vai fazer acesso vitalício. Nunca mais você vai ter que renovar nenhum curso. Vai ser uma vez só que você vai pagar. Primeiro a gente pensou em dar 50% de desconto, que geralmente Black Friday é isso aí, né? Sairia 7.500, o que já seria um valor muito bom. Porque lembra que você vai ter 7 cursos mais a mentoria com acesso vitalício. Mesmo assim, o nosso objetivo é que o maior número de pessoas possível possa realmente aprender e dominar o inglês. Para resumir a conversa, nós vamos fazer para você 12 de 206,54. Você vai levar todos os cursos à mentoria com acesso vitalício. Vai parcelar em 12 vezes, pagou isso aqui, acabou. À vista, sai 1.997, sai um pouco mais barato ainda se você pagar à vista. Ó, vou deixar o link aí na descrição, só você clicar lá nesse link. Esse QR Code aqui também leva à mesma página. E na descrição tem um outro link que é do nosso atendimento pelo WhatsApp. Tem garantia incondicional de 7 dias. Você pode fazer a sua matrícula agora, você tem 7 dias para ir dando uma olhada nos cursos. Se por algum motivo você não quiser ficar, não tem problema, é só pedir o reembolso. E a gente se vê na próxima.